Muito embora a arbitragem tivesse prevista na legislação nacional há muito tempo, a prática da arbitragem, ela verdadeiramente só começou com a edição da lei de arbitragem. Como é que foi esse processo de elaboração de uma lei cujo instituto praticamente não existia no Brasil? Bom, se eu posso começar, tudo começou com um telefonema de um advogado de Recife, chamado Petronio Muniz, para mim, no meu caso, né, que tinha lido um artigo que eu tinha escrito no Estado de São Paulo sobre arbitragem, e o advogado, e ele se interessou e comentou que tinha a intenção de fazer uma reunião em São Paulo, que essa reunião seria na Associação Comercial, e que lá iriam estar pessoas envolvidas na área de arbitragem, e que ele tinha uma carta do senador Marco Maciel, que se nós tivéssemos um projeto de lei, um anteprojeto de lei, ele apresentaria no Senado, né, no Congresso. Então foi assim, no meu caso, tudo começou com um telefonema desse advogado, fomos na reunião. Nessa primeira reunião conheci o Carmona e o Pedro pessoalmente, né, já tinha lido o trabalho deles. O Pedro tinha um artigo no livro Arbitragem no Brasil, que inclusive foi laureado, né, num concurso. Era um livro. Um livro. E o Carmona, um livrinho fininho dele, que hoje está desse tamanho, na 4ª edição, mas era bem pequenininho, e acho que foi seu trabalho, né, Carmona? Foi a minha tese de doutoramento. E aí nós nos conhecemos, né? E aí saímos dessa reunião, eu já vou finalizar, para passar a palavra para eles, depois de se discutir e vermos a carta do Marco Maciel, verificamos mais ou menos umas 13 pessoas, que os que tinham alguma noção acadêmica ou mesmo científica do Instituto eram nós 3, né? Todos super novos, né? E aí saímos de lá com a missão que nós éramos a comissão relatora da lei de arbitragem, de repente. E tínhamos uma missão de entregar o projeto em 39 dias. E rapidamente, aliás. Mas daí cumprimos a missão em 39 dias. Na verdade, nós nos voluntariamos, né? Porque eles perguntaram nessa reunião quem gostaria de participar de uma comissão para apresentar um anteprojeto. E aí nós 3, né, nós tínhamos conhecido naquele momento. E aí nós 3 nos voluntariamos. A Selma está estudando Direito Internacional na USP, eu tinha acabado meu doutoramento em processo, e o Pedro estava com Direito Comercial e tinha lançado aquele livro dele da arbitragem, comércio. E aí a gente acabou se voluntariando e resolvemos encarar e fazer o anteprojeto. E fizemos. E aí teve uma sequência, né? Teve uma segunda reunião que a gente discutiu esse anteprojeto que nós apresentamos. Você não imagina como é que a gente fez esse anteprojeto. Porque não tinha e-mail, era tudo uma dificuldade. Quer dizer, a Selma acabava o trabalho dela na Fiesp, vinha lá no escritório, a gente começava a pegar o que tinha, livro, e vamos redigindo aí, o que a gente conseguia redigir, mandar para o Pedro, por fax, aquele fax que desaparecia naquele tempo. E o Pedro, depois da praia, dava uma pesquisada, dava uma olhada. Aí no dia seguinte, porque nunca no mesmo dia, ele ligava para a gente. Então era uma discussão por telefone, por fax. Foi uma coisa meio complicada para ser tão rápido, né? Mas apresentamos o anteprojeto, aí vieram algumas sugestões. Tinha sugestão que não... Né, algumas sugestões eram interessantes até. Eu me lembro da sugestão do Magano, do professor Magano, já falecido, que ele queria no primeiro artigo da lei de arbitragem incluir um parágrafo, pelo menos, dizendo que aplicava essa lei para a arbitragem trabalhista. Você lembra? Não sei se vocês estão lembrados disso. Essa reunião foi a segunda reunião na Associação Comercial, já numa mesa, uma sala ampla, e que tinha já outras pessoas que estavam participando também, né? Mas foi um problema, né? Porque não uma solução. Porque você imagina, nós estávamos num momento político em que o PT era oposição. E nós imaginávamos que se isso entrasse no primeiro artigo da lei, o Partido dos Trabalhadores daquela época, um partido muito agressivo e tal, depois as coisas mudaram. Ele talvez bloqueasse o projeto, que nem tinha o objetivo de tratar especificamente da arbitragem do trabalho, mas de toda a arbitragem. Então nós resolvemos não colocar. E eu me lembro até que o professor Magano não gostou muito, né, outro dia eu estava capturando esse assunto. Ele tinha proferido uma palestra no Conjunto da Fiesp sobre essa matéria. E até foi publicada recentemente na revista do professor Valdi, naquela parte de histórica, esse estudo dele, porque ele realmente ele era ferrenho defensor da arbitragem na área trabalhista. Mas realmente naquele momento não tinha o menor sentido colocar, porque nós sabíamos que não ia evoluir, né?
Sem comentar depois as emendas que vieram, que foram... Mas já no Congresso, né? Na realidade, acho que o professor Magana ele veio com uma maior boa vontade, né? Para que deixasse clara a possibilidade da arbitragem no direito do trabalho. E a nossa preocupação era que o projeto ele fosse suprapartidário, para que tivesse uma tramitação no Congresso Nacional o mais rápido possível. Na hora que a gente disse, vamos colocar alguma coisa ligada a empregado ou empregador, isso vai gerar uma série de objeções dentro do Congresso Nacional, não vai dar. Mas nós, não sei se você se lembra, nós ressaltamos, o professor Magano, que o artigo 1º da lei não vedava, ao contrário, ele permitia. O que ele queria era deixar o projeto sem qualquer dúvida com relação a essa possibilidade. Hoje, se nós olharmos tudo isso retrospectivamente, é claro que teria sido melhor deixar. Mas é que nós sabíamos que naquela época, se o projeto entrasse assim no Congresso Nacional, nunca sairia de lá. Então é uma pena, porque hoje nós estamos vendo os problemas que a arbitragem trabalhista está enfrentando. Se tivesse lá um artigo que autorizasse, ficaria mais fácil sustentar a arbitrabilidade das controvérsias trabalhistas. Não passaria. A emenda ia surgir e iam retirar. Veja, o projeto passou, só foi alterado na versão que nós redigimos, houve 2 emendas, quer dizer, houve 2 alterações na lei, né? Uma foi justamente na área de contratos de adesão, né? Contratos de adesão, e isso, hoje em dia, por exemplo, se você verificar, a redação que estava era muito mais singela, muito melhor, mas era a prática internacional de que o parágrafo 2º do artigo 4º, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente desejar, ponto. Quer dizer, essa redação é uma redação como é aplicada no mundo inteiro, com o intuito de facilitar e agregar desde negrito, em separar, ou em documento separado. Ficou confuso. Ficou confuso, se criou até propiciou a existência de um abuso, né, na prática da arbitragem envolvendo contratos de adesão e relações de consumo, né, que hoje a gente vê que isso está emperrado e amarrado. Mas eu acho interessante a gente ressaltar também que depois dessas reuniões nós fomos para Curitiba. Mas eu acho que tem um ponto anterior que a gente ia preparando o projeto, às vezes em pedaços, nós discutimos muito, eu cheguei a vir a São Paulo algumas vezes, mas nós tínhamos as reuniões plenárias, onde nós submetíamos e lá compareciam pessoas que lidavam já com a arbitragem, enfim, vários deles apareciam e eles faziam comentários ao anteprojeto, à minuta. E também nós circulamos isso para vários advogados e professores do Brasil, São Paulo, Rio, Minas, enfim, para algumas pessoas que nós conhecíamos e que sabíamos que eles tinham interesse, poderiam ajudar. Eu me lembro de um que disse que não ia adiante por causa da constitucionalidade, que seria inconstitucional, artigo 5º. Mas tinha muita gente que inventava pedra, percalço, quer dizer, em vez de ajudar, criava entrave. Eu acho que a prova de fogo foi Curitiba, em que a gente teve uma discussão ampla. Foi até um evento interessante, isso foi em 92? 92, foi antes, foi em junho de 92. Depois de apresentar o projeto, já tinha entrado. O projeto foi em 93 que entrou no Congresso. O projeto foi em junho de 92 e nós tivemos lá em abril. Em abril. Então foi antes de a gente entrar com o projeto no Congresso. E foi um congresso que atraiu muita gente, o que era raro, né? Evento de arbitragem, no fim, éramos nós mesmos, né? Eram sempre aqueles 50 que acabavam virando um clube. E lá foram quase 300 pessoas, né? Uma discussão aberta, foi bem interessante. Jornal, televisão, tudo abertura. Foi a primeira vez que a arbitragem teve com autoridade, o pessoal prestigiando muito. E ainda revendo essas reminiscências históricas, né? Eu lembro bem que quando a gente começou a discutir a redação do anteprojeto, pegamos alguns textos de lei, pegamos a lei modelo, e como não era muito fácil, mas foi tudo feito à mão e grudado com durex. Então a gente abria assim numa mesa lá no escritório do Carmona, uma mesa de vidro, a gente abria e ia vendo como se tratava determinadas questões, não é? E aí quando nós começamos a discutir a questão, por exemplo, da convenção de arbitragem, né? Se devíamos ou não abolir o conceito de cláusula compromissória e compromisso, e essa discussão toda, não vamos ser tão audaciosos, vamos ser um pouco mais cautelosos. E às vezes a gente pega também as pessoas fazendo uma crítica à lei, que a gente toma evidentemente como crítica construtiva, não é? Mas no sentido de que, por que a lei não previu isso, por que a lei não tratou daquilo? Aí, só que as pessoas não percebem que o objetivo da lei era realmente, às vezes, ser nebulosa, né? Você poder ser assim, não tão claro determinados aspectos,
que propiciaria posteriormente uma interpretação mais ampla, né, e evolutiva. Que aconteceu. Porque é muito fácil você, engenheiro de obra pronta, né? É muito fácil você criticar o que é que o outro não fez. Mas volta um pouco para os anos 90 e pensa bem o ambiente em que nós estávamos vivendo naquela época para ver a dificuldade que nós tínhamos com certos conceitos. Quer dizer, é muito fácil hoje dizer, por que não aboliu, por que não mudou? Simples, porque se tivesse abolido não passava no Congresso Nacional. Quer dizer, basta ver as emendas que nós tivemos lá, vocês se lembram, né? Que eram emendas que a gente ficava bobo de ver, mas como é que alguém sugere essas barbaridades? Mas esse era o ambiente que nós vivíamos nos anos 90 e essa lei é produto desse ambiente. Foi um avanço muito grande em relação ao que nós tínhamos no Brasil, que era nada. Então nós estávamos criando do zero uma lei de arbitragem. Você disse bem aí na sua colocação. A arbitragem nós tínhamos no Brasil aonde? Na teoria. Mas a Constituição, o Código 39 de processo falava, o Código Civil falava, mas ninguém usava essa arbitragem. Tudo isso era teoria, né? Ninguém... O interessante é que eu comecei a mexer com isso a partir da década de 80. Carmona e Salmo, possivelmente, na mesma época. E eu, pelo menos no Rio, vocês aqui, vocês são os lunáticos. Você não é lunático, porque em arbitragem isso nunca vai pegar. E ninguém nem sabia. Então, era uma coisa assim interessante. Eu me lembro depois de pensar assim, eu quero ver se eu chego aos meus 50 anos, posso estar trabalhando com isso. E chegamos antes dos 50 já trabalhando com isso. Então, quer dizer, foi um negócio interessante, porque foi algo que, não sei, não é visionário, mas alguma coisa que nós sentimos, foi um feeling grande, e disse, tem que mudar, isso aqui ajuda, isso aqui não piora, isso aqui só ajuda, isso aqui não acaba com o Poder Judiciário, mas abre uma outra porta. Mas lá atrás era uma coisa, você tinha no Rio de Janeiro, Frois, nós tínhamos 2 comissões no Rio de Janeiro, inclusive as 2 primeiras comandadas pelo Severo da Costa, que era desembargador, o Frois participou das 2, nunca foram adiante, e depois tivemos uma última que até hoje não se sabe quem é o pai da criança feia, né? Eu me lembro de ter feito críticas, o Carmona deve ter feito... aquele terceiro projeto, horror, né? E saiu publicado no Diário Oficial para crítica. E aí eu me lembro de mandar para o Telex. Não foi o Clóvis Couto Silva? Eu não sei se foi ele, acho que ele não é o responsável por isso não, mas apareceu alguém de Brasília tentando uma emenda do Código de Processo Civil, era um negócio assim meio monstruoso, né? Mas eu acho assim também que a gente tem que fazer uma análise retrospectiva, que tudo isso aconteceu porque devido à interpretação do Judiciário. Porque se o Judiciário brasileiro interpretasse aquela cláusula do compromisso arbitral, não é? De uma maneira mais ampla, mais evolutiva, no sentido de que entender que a cláusula compromissória também poderia instituir a arbitragem, a gente não teria vivido essa experiência. Não foi só isso. Eu acho que a lei de arbitragem ela surge porque finalmente houve um movimento, eu não vou dizer popular, porque essa não é uma lei de que suscitasse, enfim, apreciação popular, movimento, mas surgiu de um movimento que já não pertencia mais ao governo. Então isso facilitou um pouco, quer dizer, as pessoas começaram a perceber que podiam contribuir para tirar essa tarefa do Estado. Então os anteprojetos anteriores, os 3, foram iniciativas governamentais. E o governo fazia e engavetava como queria. O 4º anteprojeto, que foi o nosso, esse partiu do Instituto Liberal, quer dizer, partiu de associação comercial. Então tinha um empresariado interessado em mudar um pouco as coisas. Partiu de uma pesquisa feita no Instituto Liberal junto aos empresários. E perguntavam para eles se eles estavam satisfeitos com as soluções judiciais, diziam que não, se estariam de acordo em submeter litígios a uma outra, a solução do conflito de uma forma extrajudicial, se tivesse alguma coisa idônea, etc. Todos eles disseram que sim. Vocês conhecem a arbitragem, ninguém conhecia, e daí é que surge o Petrônio, vai ao senador Marco Marcelo. Então, como o Carmona falou, realmente foi uma iniciativa dos empresários e isso vindo não do Poder Executivo, como tinham vindo as outras. Isso veio pelo Senado. Eu acho que por um senador com uma reputação bastante grande, né? O momento também, né? Eu acho que vem junto com as ondas renovatórias do direito, do capital. Tudo junto. Agora, eu acho que o diferencial do projeto da lei de arbitragem, eu acho que foi que nós tínhamos muito nítido que nós tínhamos que atacar 2 focos. Né? O foco da questão do efeito vinculante da cláusula compromissória e da sentença arbitral ser equiparada à sentença judicial.
Quer dizer, esses dois focos... homologação também. Que acabou a homologação. Acabou a homologação, em que parava e acabava a homologação. E com esse objetivo, né, quer dizer, eu acho que se nós pensarmos, vencendo esses dois problemas, o resto vai andar bem. Né? E eu acho que realmente andou, né?